A história real e sinistra de um cara que saiu de casa e nunca mais voltou. Algumas pessoas diziam que ele tinha pacto com o Mão Peluda. Outros diziam que ele era um bruxo. E tem até quem dizia que ele não era desse mundo. Esse é o tema de hoje no nosso vídeo. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Esses dias eu estava lembrando de uma história bem cabeluda, de uma história bem sinistra, uma história real. E, embora muita gente conheça, eu tenho visto que ela é bem mal contada em alguns casos. Eu não vi muita gente aqui no Brasil tocando nesse assunto de uma forma mais completa. Então eu falei, vou dar uma pesquisada melhor, vamos dar uma olhada nessa história, porque ela é de arrepiar. A história é sobre um cara chamado Charles Walton. Você já ouviu falar? Bem, veja só. Charles Walton era um senhor de idade, um senhor bem velhinho, ele tinha 74 anos de idade e ele vivia numa comunidade pequena na Inglaterra, onde ali tinha dezenas de fazendeiros, agricultores. Ele era esse tipo de pessoa, uma espécie de senhor agricultor, já de idade. Manhã, 14 de fevereiro de 1945. Vai vendo só que história estranha. Pois bem, o Charles Walton aí, o senhorzinho, ele vivia numa casinha bem humilde, ele era agricultor, como eu disse, então era comum que ele se levantasse cedo para trabalhar. Inclusive nessa data aí que eu acabei de mencionar, aconteceu o seguinte, era em torno de 5 da manhã, que eu li nos depoimentos, na ficha da polícia, a sobrinha dele que vivia com ele, aliás, vai vendo só, ele não tinha outros parentes, era só ele e a sobrinha. Bom, a sobrinha tinha se levantado em torno de 5 da manhã, preparado o café da manhã, o Charles também se levantou, tomou um banho, tomou o café da manhã dele e depois ele se despediu da sobrinha dizendo, olha, hoje eu vou trabalhar no campo aqui perto de casa, tem pouco serviço, lá pelas 4h30 da tarde eu volto. Talvez eu volte para almoçar. Se não der, eu como alguma fruta por ali mesmo, eu me viro. Enfim, ele se despediu dela e saiu para trabalhar. Deu o horário de almoço, o cara não veio almoçar, a tarde chegou, deu o horário dele vir embora e ele não aparecia. Então começou a escurecer, a sobrinha dele ficou preocupada e percebeu que ele não vinha embora, ou seja, ele saiu para trabalhar e não voltava. Bom, naquele momento, a princípio, ela não podia fazer nada, ela também não podia sair por aí à noite para procurar por ele. E também tem que levar em consideração que eles moravam em roça, então não tinha assim como fazer um contato naquele horário, não, com a polícia. Então o que ela fez? Ela aguardou até o dia seguinte. Só que quando amanheceu, ela também percebeu que ele não voltou para casa. A sobrinha do Charles ligou para a polícia, os homens vieram, recolheram seu depoimento e fizeram o seguinte, resolveram procurar o senhorzinho ali em torno de todo aquele campo que tinha ali em volta, na colônia. Enfim, eles montaram uma busca envolvendo 4 pessoas para ver se encontrava ele. Só que andaram por horas, por muitas horas, e não encontrava nada. Até que, quando estava quase anoitecendo, eles conseguiram ver o senhor Charles Walton. E eu não preciso dizer que ele não estava vivo. Bom, essa história tem 2 versões, eu vou contar primeiro uma das versões mais cabulosas e a segunda eu faço um resumo. Vai vendo só, quando os policiais encontraram o Charles, como eu disse, estava morto, eles se depararam com uma coisa absurda. Porque vai vendo só, sabe aqueles ferramentas que usam para trabalhar na roça? Tem um que o pessoal chama muito de garfo, que usa muito em celeiro, algumas pessoas até confundem com rastelo, mas não é rastelo, tá? Pois bem, o lance é que, quando os policiais chegaram num determinado local ali, afastado da fazenda, eles encontraram o corpo do Charles Walton com um garfo atravessando o seu pescoço. E vai vendo só, o garfo ele estava atravessando o pescoço dele e estava enfiado, cravado,
numa árvore de salgueiro. Ou seja, o Charles estava de pé, morto, em uma árvore de salgueiro, com um garfo quase que atravessando seu pescoço, que quase arrancou mesmo, de fato, o pescoço dele, segundo os depoimentos. Imagina a situação, você está procurando por uma pessoa, até está esperando o pior, mas quando de repente você olha assim, o cara está em pé na árvore e está lá, com um garfo, uma ferramenta de agricultor atravessando o pescoço dele, como se ele tivesse, eu não digo crucificado porque ele não estava em formato de cruz, mas, segundo dizem, foi isso que aconteceu. Os policiais ficaram chocados e começaram a investigar toda a situação e eles notaram que no rosto do Charles Walton havia uma expressão de horror. Parece até que ele tinha visto o diabo antes de morrer. Já a outra versão da história não muda muita coisa não. O que muda é que ao invés do garfo estar cravado na árvore, com ele em pé, ele estaria supostamente no chão, com o corpo deitado no chão. De qualquer forma, o corpo dele foi encontrado com um garfo atravessando a sua garganta. Além disso, tem um outro porém. Na barriga dele tinha um sinal em forma de crucifixo, que foi feito com outra ferramenta também de agricultor, uma espécie de gancho. Ou seja, alguém ou alguma coisa desenhou um crucifixo na barriga dele e ainda por cima deixou esse gancho cravado bem na sua costela, ou seja, as tripas dele estavam tudo para fora. Agora já deu para notar que a gente passou de um caso de morte para um caso de morte supostamente envolvendo algo religioso. Essa história intriga muito pelo seguinte, que é agora que vocês vão chegar na parte interessante da coisa. Vai vendo só. O lance é que esse senhorzinho aí, o Charles, para todo mundo ali daquela região, o pessoal que conhecia ele na colônia, a maioria, não tinha um que tenha dito o contrário. Eles acreditavam que Charles era um bruxo. Outros iam além e acreditavam que Charles havia feito um pacto com o diabo e que a morte dele havia sido causada pelo próprio demônio. Ou seja, para colocar aquele garfo num salgueiro e pendurar o corpo dele, teria que ter força. Quem teria feito isso? O próprio Mão Peluda. Lembre-se, nós estamos falando de uma pequena comunidade com dezenas de pessoas. Todos eles alegavam que ele era estranho. Eles acreditavam piamente que ele sim tinha alguma coisa de sobrenatural. Tanto é que eles diziam que ele era capaz de conversar com animais. Por exemplo, tem uma situação que eles contam muito, que dizem que durante a meia-noite, 1h da manhã, de sexta-feira, costumava aparecer um cachorro uivando na porta da casa do Charles e ele saía para fora e ficava ali na porta, gesticulando, falando, como se ele estivesse conversando com o cachorro. E pior ainda, tem gente que diz até que o cachorro respondia com uma voz bem grave. Os agricultores dizem que naquela época as suas plantações não iam muito bem, mas a do Charles sempre estava em ordem. Eles acreditavam que ele tinha feito uma espécie de magia negra para atrapalhar a vizinhança. É claro que isso tudo, mais um pouco, foi o que a polícia ouviu. Ela ouviu isso da boca das pessoas que moravam ali. Aliás, tinha alguns que não quiseram nem colaborar, porque eles perguntavam, olha, o que aconteceu com o Charles? Você viu se alguém atacou ele? Porque, obviamente, a polícia não acreditava nessa história de mão peluda, de bruxo, de magia negra, enfim. Então, quem não dissesse algo relacionado ao que eu acabei de dizer, que é magia negra, bruxo, enfim, etc., acabava dizendo, não sei de nada. Ou seja, eles mantinham um silêncio. E se pensa que para por aí, não para não. Vai vendo só como que a coisa fica mais estranha. A polícia investigou toda essa situação por uma semana, só que ela não achou nenhum indício de que outra pessoa teria cometido assassinato. Não encontrava pista alguma. Não tinha pegadas no local, não tinha digitais como é que fala? Nas ferramentas usadas para matar o Charles. Não tinha nenhum indício mesmo de que alguém tinha passado por ali, de que mais uma pessoa estivesse junto do Charles. Agora vai vendo só, depois dessa uma semana de investigação, eles continuaram investigando e num certo dia de manhã, quando eles estavam procurando mais pistas, eles encontraram na árvore do salgueiro um cachorro preto, morto, pendurado, enforcado
bem na árvore onde ele tinha sido colocado morto ou embaixo dela. Enfim, estava lá um cachorro preto, totalmente preto, amarrado pelo pescoço, morto, obviamente. Um outro mistério envolvendo isso tudo é que algumas pessoas que viviam lá na época, que viveram naquela colônia, começaram a deixar o local depois de algum tempo, depois de uns 2 ou 3 anos que Charles havia morrido, porque eles começaram a ter, vai vendo só, algumas famílias começaram a ter graves problemas de saúde, começaram a ficar muito doentes, um pegou câncer, ou seja, são problemas normais, claro que infelizmente acontece, mas começou a atacar aquelas pessoas tudo que de uma vez. Então várias famílias começou a passar mal por ali, ou seja, acabaram ficando doentes, alguns morriam, outros acabaram indo embora dali porque dizia que o local ficou amaldiçoado pela alma do Charles. Tanto é que muitos garantiam que viam o espírito dele reclamando, lamentando, passeando perto do salgueiro durante a madrugada e também durante algumas manhãs. O caso do Charles ganhou muita atenção na mídia na época. Muitos outros investigadores tentaram resolver o mistério dele, mas como eu disse, até hoje não se sabe quem ou o que, vai saber, acabou com a vida dele. Será que ele era um bruxo? Será que ele fez alguma coisa para alguém e acabou criando inimigos e fez com que alguma pessoa ou algumas pessoas cometessem assassinato? Ou será que ele era uma pessoa inocente, um senhorzinho, uma pessoa pacata, de vida comum, que apenas foi mal vista e confundida por moradores locais? Quem sabe até realmente assassinado por eles. Será que foi isso? Seja como for, eu não sei, eu só conto as histórias e, como eu disse agora há pouco, até hoje o caso permanece sem solução, porque nunca foi encontrado o menor indício de que outra pessoa estivesse presente quando Charles havia sido morto. Então, deixa a tua opinião para mim ler aqui nos comentários.